E quando o assunto é emagrecer com saúde, gente, além da prática de atividades físicas, a gente sabe que o cuidado com a alimentação é fundamental. Mas aí, com tanta informação sobre as dietas, o maior desafio é justamente identificar quais alimentos realmente podem ajudar e aqueles que muitas vezes podem ser vistos como os vilões, né? Eu convidei a Janine Guimarães, nutricionista, para vir aqui hoje para bater um papo com a gente sobre essas ciladas que muitas vezes a gente acaba pensando aí que está fazendo uma dieta correta e, na verdade, uma cilada, né? Boa tarde, Janine. Olá, boa tarde, Maristela. Obrigada pelo convite mais uma vez. A gente que agradece a sua presença. Antes da gente falar dos vilões, da dieta e tudo isso, Janine, explica pra gente o óleo de coco mesmo, né? Que foi o que resultou nessa entrevista que a gente está fazendo aqui hoje. Recentemente eu me deparei com uma notícia, ali abri a internet na hora de ver as notícias do dia e tinha lá que uma estudiosa de Harvard, né, uma professora, anunciou que o óleo de coco era, na verdade, um veneno. O que a gente pode dizer sobre esse alimento? Então, na verdade, eu acho que a professora de Harvard, que a gente é uma epidemiologista da Escola de Saúde Pública de Harvard, a gente deve respeitar, né, essa instituição, os pesquisadores, os cientistas, mas eu acho que a fala dela foi um desabafo em relação aos modismos que a gente vem vendo em relação a alguns alimentos. Uma hora, agora é o óleo de coco, mas já foi a chia, já foi o goji berry, e aí de tempos em tempos a gente tem um alimento que é tido como milagroso. E depois passa a ser o vilão, né? Exatamente, mas eu acho que assim, ó, não existem vilões e não existem, né, nem ao céu nem à terra, né? Porque assim, o que é veneno? O veneno depende da dose, em tudo. Se você beber água demais, isso vai fazer mal para o teu corpo, né? E já miligramas de arsênico pode matar uma pessoa. Então, tudo depende da dose. E da mesma forma, o óleo de coco é uma gordura e como gordura, a gente tem recomendações de consumo, né, limitadas das gorduras, porque tem algumas hipóteses que sugerem aumento do colesterol, associação com doenças cardiovasculares. Já tem outros estudos que dizem que não existe relação da gordura saturada com aumento de doenças cardiovasculares. Então, assim, muitos estudos observacionais, ou seja, que não fazem relação de causa e efeito, muitos estudos em animais. Tem controvérsias, tem estudos que dizem que é bom, tem estudos que dizem que nem tanto assim. Então, é tudo muito inconclusivo. Enquanto a gente não sabe, né, não tem uma conclusão certa a respeito dos benefícios, a gente deve usar com moderação. Porque a gente está movimentando aí as vendas, né? O crescimento do óleo de coco, das vendas, aumentou assim exponencialmente, né? Tem uma pesquisa do Reino Unido que aumentou em 4 anos de 1 milhão de libras para mais de 16 milhões de libras anuais. É uma diferença muito significativa. Exatamente. Aqui no nosso país não é diferente. Então, se a gente olha esse consumo, essas vendas, a gente pensa, nossa, mas então as pessoas estão tomando no café da manhã, no lanche, no almoço, no jantar, em todas as refeições. E aí é gordura. Aí a gente tem que ter cautela. Aí é o exagero que é cautela. Então, eu acredito que essa expressão de veneno, e tanto que ela falou de alimentos da moda, remete a isso, né? Porque a ciência está mostrando para as pessoas que a gente não tem, já há algum tempo, que não é um alimento, um nutriente isolado, mas é um contexto de vida, né? O cuidado com o peso, o emagrecimento, né? A busca de saúde tem a ver com equilíbrio. Tem a ver com uma série de fatores, né? O aumento de peso, por exemplo, não é só biológico, é social, é cultural, tem outros fatores envolvidos, emocionais, de comportamento alimentar, que a gente precisa prever isso. Então, não dá para depositar toda a expectativa em um único alimento. Por isso, a cautela, né? A recomendação deve ser sempre de seguir consumindo moderadamente. Janine, uma outra questão é essa armadilha que muitas vezes a internet prega na gente, né? Porque o óleo de coco mesmo, a gente sabe que ficou muito conhecido pelas redes sociais, Instagram, pelos digital influencers. Tem aquelas blogueiras que vão lá e falam, olha, com óleo de coco eu consegui perder 10 quilos. Mas é importante a gente lembrar que é muito além do óleo de coco. Com certeza essa pessoa está fazendo o acompanhamento com uma nutricionista, talvez com um médico especializado também. Tem toda a questão do exercício físico por trás disso. E não é só o óleo de coco. O óleo de coco talvez faça parte da dieta, mas tem muito mais do que isso, né? Exatamente, né? Certamente essas pessoas estão fazendo reeducação alimentar, né? Como você falou, tem acompanhamento médico especializado, atividade física. Então, tudo isso acaba levando a
ajudar a redução do peso, a manutenção do peso ideal. Não dá para dizer que é do óleo de coco. Tanto que a gente tem estudos que mostram de pessoas que consumiram óleo de coco todos os dias, diminuíram circunferência abdominal, mas essas pessoas não tinham fatores de risco, não tinham, todos os exames bioquímicos estavam bons, né? Então, os estudos, às vezes, eles não são muito bem controlados. Será que essas pessoas, quando elas estão consumindo, elas estão fazendo atividade física, elas estão consumindo mais frutas, verduras e legumes, que a gente sabe que tem evidências de que aumenta a expectativa de vida, de que realmente auxiliam no emagrecimento? Ou será que não? Elas estão fumando também, elas estão fazendo uso de álcool com regularidade. Então, tudo isso deve ser considerado. Essa outra questão também que eu acho que é interessante a gente alertar quem está assistindo Ver Mais agora é sobre essa variedade justamente na alimentação. Muitas vezes acaba se pegando aí essas modas, né, alimentos da moda, como o açaí, a chia, o próprio óleo de coco, coloca em todas as refeições, ou a própria batata doce, o ovo, por exemplo, e só come aquilo o dia inteiro. Isso também não é bom para o nosso organismo, né? Não, de jeito algum. Você falou da batata doce, né? Frango grelhado com batata doce, né? Aí a pessoa passou a comer aquilo de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, o nosso corpo precisa de variedade. Eu trouxe até aqui para mostrar, para fazer a propaganda da nossa diretriz brasileira sobre alimentação saudável, que é o Guia Alimentar da População Brasileira, que é uma edição revisada em 2014. Ele é muito elogiado por órgãos internacionais, universidades, né, internacionais, porque ele trouxe uma nova classificação dos alimentos. Ele traz a classificação dos alimentos, não é bom ou ruim. Eles são in natura, que são aqueles que vêm direto da natureza. Tem os alimentos minimamente processados ou processados, que são aqueles como, por exemplo, o trigo. Ele produz, a partir do refinamento de técnicas de processamento, a farinha. Então, é minimamente processado. E os ultraprocessados, que são os biscoitos, refrigerantes, bebidas açucaradas, alimentos industrializados. E fica muito claro aqui, quando a gente lê aqui, que o equilíbrio é tudo. E que a gente deve fazer, né, para ter uma alimentação saudável, a gente deve ter mais alimentos in natura do que alimentos processados e ultraprocessados. A gente deve evitar os ultraprocessados. Inclusive, a recomendação do guia, ele traz que o consumo de sal, gordura e açúcar deve ser moderada, porque eles são ingredientes que a gente adiciona nas preparações. Né? Gordura já tem naturalmente na carne, no queijo, no ovo, no óleo de coco, nos outros óleos vegetais. Então, quando eu vou fazer uma preparação culinária, eu adiciono para refogar um arroz. Agora, qual gordura eu vou usar? Aquela que você pode usar aquela que é melhor para o seu bolso, né? Porque a gente tem que considerar a questão econômica, o óleo de coco é muito caro, né? Então, e assim, é um fiozinho para refogar, né? O arroz, o feijão, o azeite de oliva para colocar na salada. O azeite de oliva, até uma última questão aqui, pode aquecer? Também um tempo gerou uma polêmica, né? Falava que quando você aquecia, você perdia as propriedades nutricionais. Sim, o óleo de oliva, tanto que o vidro dele é escuro, né? Justamente para preservar, porque ele é facilmente oxidável, ele é muito instável as moléculas dele, então ele facilmente se oxida e vira de uma gordura insaturada a uma gordura saturada. Então, quando a gente cozinha, quando a gente aquece, até 100 graus, ele não perde essa propriedade, mas acima disso, ele acaba quebrando essas ligações e virando uma gordura saturada. Então, eu particularmente não recomendo, eu acho que ele é mais caro, então eu acho que você pode usar para salada e pode usar para refogar o óleo que você tiver em casa. Ótimo. Janine, tem uma perguntinha, dá tempo da gente colocar aqui na tela do pessoal de casa. A Lise mandou assim: na minha última consulta de pré-natal, o médico disse que eu tenho que emagrecer uns 10 quilos. Qual a dieta ideal para uma gestante? Eu estou de 2 meses. Nossa, Lise, olha... Tem tanta coisa para levar em consideração, Tem muitas coisas para levar em consideração. A alimentação saudável, ela precisa ser equilibrada, então tem que ter todos os grupos de alimentos. Eu te recomendo a você procurar um nutricionista, né, para que é o profissional mais habilitado, porque assim, a gestação aumenta o valor calórico também, porque tem a nutrição do bebê e depois no pós-parto também, durante a amamentação, precisa também prever isso. Então, não dá para a gente dizer assim na televisão como que é. Sem nem conhecer a saúde dela. Exatamente, mesmo, sem conhecer se tem alguma patologia associada e realmente é um período que a gente precisa cuidar muito individualmente da alimentação dessa gestante. Mas você pode procurar um nutricionista e procurar o guia alimentar que está disponível na internet, baixar ele e ler para saber essa classificação dos alimentos e ver quais são boas escolhas. Que ótimo, Janine. Obrigada pelo bate-papo aqui no Ver Mais. Eu que agradeço.